Olá, meu irmão, a paz e a graça do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui engrandecendo ao Senhor pelo dom da vida e pelo privilégio de nos conservar, né? Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Então, todo dia pela manhã, Deus nos abençoa com a sua misericórdia para nós vivermos mais um dia, né? Porque se Deus for olhar para nós pelo pecado que nós cometemos ontem, hoje nós não estaríamos vivos e amanhã nós vamos estar vivos pela misericórdia de Deus. Deus vai nos conceder mais um dia. Então, que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo 12. Né? 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amados, tem muita gente, há muitas pessoas que falam sobre essa passagem, né? Alguns tentam imaginar o que vem a ser esse espinho na carne. A Bíblia não nos dá uma revelação certa sobre o que vem a ser esse espinho na carne, porque até que a gente teria que pegar algumas palavras aqui no grego original para poder a gente entender o que seria esse espinho na carne. Mas uma coisa eu entendo, esse espinho na carne é algo bastante incômodo, que atrapalhava o apóstolo Paulo de fazer a obra de Deus, né? Era algo que era suportável, ele estava suportando. Alguns dizem que era físico, né? Que era no seu corpo, outros diziam que era na alma, era problema espiritual, né? E a gente não tem uma certeza. Então, aquilo que a Bíblia não nos dá uma clareza do que vem a ser, nós ficamos com o que está escrito. Então eu fico com o que está escrito. Era algo que incomodava o apóstolo. Mas por que Deus deu esse espinho na carne? Uns dizem que foi o diabo que botou, não, foi Deus. Mas por que Deus permitiu esse espinho na carne de Paulo? O versículo 7 diz assim: para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Porque no capítulo 12, do verso 1 ao 6, Paulo fala de si mesmo, que ele foi arrebatado ao céu e ouviu coisas e viu coisas inefáveis, coisas que não tem nem como falar, né? Ele diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. Então ele foi arrebatado ao céu, viu a grandeza, a glória de Deus, né? E ele começa no verso 7 a dizer que foi devido à grandeza da revelação que ele teve, foi colocado um espinho na carne. Alguns teólogos dizem que ele já é 14 anos, né, quando ele escreve essa carta. Há 14 anos ele tem esse problema, essa aflição, esse problema, essa situação.
Então aquilo incomodava ele, aquilo machucava, né, a sua alma, a sua carne, a gente não sei, né, porque a Bíblia não dá clareza, mas é algo que incomodava, algo que atrapalhava ele fazer a obra de Deus. E ele sofria muito por aquilo. Ele chegou ao ponto de orar a Deus 3 vezes sobre aquela situação, sobre aquele problema, sobre aquilo que ele vivia, sobre aquilo que lhe afligia, sobre aquilo que lhe machucava. Ele orou a Deus 3 vezes e ele pediu para Deus afastar aquilo dele. Né? O que eu acho mais interessante é a resposta de Deus. Porque Paulo era o apóstolo do gentio, era um homem que fazia por amor ao Senhor, sacrificava, estava disposto a sacrificar sua vida pelo Evangelho, fundador de igreja, doutrinador, pastor, fazia a obra de Deus, foi perseguido de morte, apanhou, foi escorraçado, sofreu naufrágio, fez várias situações, tudo por amor ao Senhor. Aí agora ele ora a Deus para Deus o livrar de um problema, de uma aflição. E ele chegou ao ponto de orar a Deus 3 vezes. Né? Automaticamente nós, como vivemos hoje em dia, a gente acha que a gente orar a Deus tem que responder, fazer aquilo que a gente quer, como nós queremos. Então Paulo orou a Deus e Deus disse: não, rapaz, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você viver. Aí eu fico assim imaginando, né? Se Deus respondesse para mim, para você dessa forma. Porque nós queremos porque queremos. Ah, você quer comprar alguma coisa, Deus disse, não é, se Deus falar para você, não é hora. Ou Deus não responder, um caso de uma doença, de uma enfermidade, de um projeto seu, Deus dizer que não. Será que a gente adoraria a Deus? Porque Paulo, eu vejo que quando a gente acompanha aqui, Paulo começa a dizer o seguinte, que de boa maneira, de boa vontade, ele de boa vontade. Então assim, de coração aberto, ele vai se gloriar mais nas fraquezas, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Ele diz assim, olha, de boa vontade, eu vou me gloriar ainda mais na minha fraqueza. Eu vou dar glória a Deus mais nas minhas fraquezas. Porque de boa vontade. Porque Paulo entendeu que naquele momento em que ele estava fraco, que as pessoas achavam que ele era fraco, o poder de Deus se manifestava na vida dele. Às vezes Deus quer se manifestar com poder na minha vida e na sua vida, mas a gente não entende. A gente não entende porque a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. Deus não veio para resolver os nossos problemas. Ele não morreu para resolver os nossos problemas. Nós vamos ficar com os nossos problemas. Jesus morreu foi para nos salvar, não foi para resolver problema. Tem gente aí que vai morrer pobre. Tem gente aí que não vai poder comprar uma bicicleta. Tem gente aí que não vai ter condição de juntar dinheiro. Tem gente aí que vai morrer e nunca mora numa casa própria. Tem gente aí que vai morrer e não vai ter condição, nunca vai comprar um carro. Tem gente aí que vai morrer de câncer, que vai morrer de coronavírus, crente fiel. Vai morrer do coração, vai morrer de bala perdida, vai morrer de acidente de carro. Cadê Deus nisso tudo? A gente pergunta, cadê Deus? Por que Deus não faz isso? Porque não. A gente tem que entender que é nesse momento que se manifesta o poder de Deus. É nessa pandemia que nós estamos vivendo, de sítio, de isolamento, o poder de Deus tem que se manifestar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja, o poder de Deus. É nessa hora que Deus quer se manifestar. E a gente não está entendendo isso. A gente fica se lamentando, se lamuriando, querendo brigar com Deus, ou brigando Deus, encostando Deus na parede para Deus fazer.
A resposta que Deus deu para Paulo foi isso: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou tirar isso de você, não. Você vai morrer com isso. Você vai morrer assim. Você vai morrer com esse problema. Pode jejuar, pode orar, pode fazer, mas eu não vou fazer. Acabou. E Paulo morreu com esse problema. Né? A história de Paulo, né? Eu tenho até um livro falando sobre Paulo. Paulo morreu com esse problema. Deus não tirou, ele não curou. Morreu com isso. Foi cortado a cabeça, mas morreu com esse negócio. Então, amados, nem tudo Deus vai fazer. Nem tudo que a gente quer que Deus vai fazer. A gente tem que botar isso na nossa mente. O plano de Deus é a nossa salvação. Deus não veio para resolver os nossos problemas. Deus veio para nos dar salvação. Creia nisso, se apegue a isso. Paulo disse aqui, olha, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ele sentia prazer nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, nas aflições, por amor a Cristo. Se não for por amor a Cristo, é melhor não fazer. Se não for de boa vontade, de coração aberto, é melhor não fazer. Paulo orou a Deus 3 vezes. Olha, minha graça te basta. Tem gente que fica orando, Deus não faz isso. Por que Deus faz com as pessoas, mas não faz comigo? Por que Deus faz com fulano, mas não faz com ciclano? Porque Deus faz com cada um de um jeito. Nós somos diferentes, nós somos indivíduo. A palavra indivíduo vem de uma raiz grega que quer dizer um. Eu sou um, não existe outra pessoa igual a mim, não existe outra pessoa igual a você. Então Deus vai tratar com você. Da mesma forma que Deus vai tratar com você, não quer dizer que Deus vai tratar comigo. Do jeito que Deus trata comigo, não quer dizer que Deus tem a obrigação de tratar com você. Ele vai nos tratar diferente, de uma forma diferente. Paulo, era necessário que Paulo ficasse com aquilo. Ele ficasse com aquele problema. Quem sabe que se não é necessário que você fique com esse problema, que você viva essa situação para que o poder de Deus venha se manifestar na sua vida. Será que você não está orando errado, pedindo para Deus fazer uma coisa que Ele não quer fazer na sua vida? Ao invés de a gente orar assim, vamos orar da seguinte maneira: peça ao Senhor para Ele fazer a sua vontade. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida, como que tu queres fazer, tu faça na minha vida. Essa é a nossa oração. Porque há coisas que a gente não entende, porque Deus Ele não vai dizer o que vai fazer. No plano de Deus, Deus não vai dar escrito para nós, desenhado, aquilo que Ele quer fazer, não. Deus não tem que dar obediência para mim, para você, o que Ele vai fazer na minha, na sua vida, o que vai acontecer lá na frente. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Nós temos é que crer. Nós temos é que crer. Nós temos que simplesmente crer no Deus vivo, no Deus excelso, num Deus supremo, num Deus magnífico, num Deus soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós temos é que crer e esperar nele com confiança. Só isso que a gente tem que fazer. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Então Paulo tinha um espinho na carne, algo que lhe atrapalhava, algo que lhe incomodava, algo que fazia ele sofrer. Orou a Deus 3 vezes. Paulo é homem de Deus. Orou 3 vezes para Deus afastar. Se você ler direitinho, você vai dizer, olha, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Senhor, afasta isso de mim. Deus disse, olha, a minha graça te basta. Deus está falando para mim, para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, seja forte, seja corajoso, olhando para o alto e para a frente, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Creia,
Creia. Fique firme. Talvez essa situação que você está vivendo, você vai morrer com ela. Mas Deus quer te aperfeiçoar e quer manifestar o seu poder nisso que você vive. Creia nisso, porque eu creio. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te dê força, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.